Olá, e sejam muito bem-vindos ao Blueprint of Mastery, nossa série Insight. Hoje, vamos mergulhar em uma das maiores dores fiduciárias que assombra o Conselho de Administração e os líderes de operações, o paradoxo da transição de sistemas centrais, ou ERPs, que, em vez de impulsionar, ameaça afundar o caixa e a reputação da empresa. Estamos falando do abismo do Go Live, uma análise profunda que o Walter Mayer detalha no artigo, uma que nos força a confrontar a invisibilidade operacional. Faz sentido, Sarah. E a análise que o Walter trouxe é um verdadeiro blueprint para compreender a física da ruptura. Não estamos falando de um mero erro de software, mas de uma cegueira sistêmica. O caso da Lamb Weston, por exemplo, é emblemático. Uma gigante que, ao implementar um novo ERP, simplesmente perdeu a capacidade de enxergar seu próprio estoque em tempo real. O resultado? Uma paralisia na capacidade de processar pedidos que custou incríveis $160 milhões do lucro líquido trimestral. Não foi uma falha técnica, foi uma falha de percepção e governança, um golpe direto na linha de frente do faturamento. $160 milhões. Isso não é uma estimativa de marketing, é um impacto direto e documentado nos resultados. Isso me leva à armadilha da competência. A ideia de que, por ter uma equipe técnica competente e um bom cronograma, o sucesso operacional é garantido. Mas o artigo sugere que o problema reside na visão de que um ERP é apenas um software, quando na verdade ele é a própria constituição digital da empresa, o sistema nervoso central. É um transplante de cérebro enquanto o corpo da empresa continua correndo. Exatamente. O Go Live não é um lançamento, é uma cirurgia de transplante. E a falha em ver isso é uma negligência fiduciária grave. Pense nos casos que a tese explora. Hershey's, em 1999, perdeu 100 milhões em vendas num único trimestre por falha na orquestração logística durante o Halloween. O sistema estava tecnicamente operante, mas a operação, a capacidade de movimentar o produto, estava paralisada. Ou a Revlon, em 2018, que enfrentou um processo de acionistas por não conseguir expedir 64 milhões em vendas devido a falhas na integração da manufatura. Em todos esses casos, o board, o Conselho de Administração, teve seu dever de diligência colocado em xeque, com o famoso CPF na reta. Compreendo. O ponto, então, não é apenas ter o sistema funcionando tecnicamente, mas garantir que a atividade fim da empresa continue fluida, sem interrupções. É a soberania do caixa que está em jogo, certo? E o artigo propõe algo chamado Hypercare Forense. O que isso significa na prática? É verdade. O Hypercare Forense é o salto quântico nessa governança. Não se trata apenas de resolver chamados técnicos reativamente. É sobre estabelecer sentinelas de fluxo em cada vertical crítica do negócio. É a capacidade de auditar a saúde de cada transação no milissegundo em que ela ocorre no novo ambiente produtivo. É garantir que o cliente final nunca sinta a troca de infraestrutura digital. Pense em soberania assistencial e comercial. Garantir que, mesmo com esforço de contingência, pedidos e autorizações de saúde, por exemplo, fluam sem interrupções. Isso soa como um nível de visibilidade em tempo real e resiliência que vai muito além dos KPIs tradicionais. Como o board e os líderes de inovação podem arquitetar isso? Como eles podem garantir essa soberania do caixa e do negócio? O artigo aponta para a implementação de uma estratégia de resiliência total e antifragilidade, onde a operação nunca é refém do software. O arquiteto projeta para a continuidade. Isso inclui a visibilidade em tempo real, monitorando SLAs que refletem a ponta, permitindo que o conselho detecte anomalias antes que virem uma crise de liquidez. E, crucialmente, redundância de processos. Tratar o core business como uma utilidade pública crítica. Se o automatismo falhar no primeiro dia, o fluxo de contingência manual deve estar pronto para sustentar o negócio sem hesitação. É o realismo implacável sobre a operação real que é enfatizado no artigo. É um chamado à sobriedade. Então, qual é o próximo passo prático que um líder pode implementar ainda hoje ou nos próximos dias para garantir que não cairá nesse abismo sistêmico? O artigo propõe um teste de estresse da atividade fim.
Primeiro, o teste do dia sem sistema. Se o novo sistema central falhar no faturamento amanhã, temos um processo de contingência manual validado para faturar ao menos 100% do seu faturamento crítico diário em até 4 horas. Segundo, a auditabilidade de fluxo. O Conselho possui indicadores de nível de serviço SLA que sejam monitorados independentemente dos relatórios técnicos fornecidos pela TI ou pela consultoria. E, finalmente, o gatilho de sobrevivência. Qual é o nível exato de degradação operacional tolerável antes de acionarmos o retorno obrigatório ao sistema legado? Essas são perguntas que devem ser feitas e respondidas com clareza nos dias que antecedem o Go Live. São perguntas que forçam uma reflexão profunda sobre a verdadeira prontidão operacional, não apenas a técnica. Compreendo que esta análise desafia muitas premissas sobre o sucesso de um projeto. A complexidade de orquestrar a continuidade em meio à inovação exige uma maestria que transcende o técnico. Para aprofundar-se ainda mais nestes insights e acessar a planta baixa completa deste episódio, com todas as referências e o acervo de Walter Maier sobre governança de sistemas, visite nosso Executive Office em office.blueprintofmastery.com.br. Sua vantagem competitiva começa aqui. Clique em seguir e ative as notificações para os próximos módulos.